Amanhã o Brasil enfrenta a Holanda pelas quartas de final da Copa do Mundo. Aproveitando o clima de futebol, vamos contar a história de Zeca Lopes, menino pobre de Batatais que disputou o Mundial. Este senhor de chapéu, terno e gravata está na lista das figuras mais importantes de Batatais. Na década de 30, desafiou o preconceito ao se casar com uma italiana. Mas foi com os pés que ele venceu as maiores barreiras. Para disputar a Copa do Mundo de 38 na França, enfrentou uma viagem de 15 dias na segunda classe de um navio cargueiro. Na foto, sacas de café ilustram a paisagem. Quem guarda essas imagens com carinho é a filha de José dos Santos Lopes, ponta direita, Zeca Lopes. Ele foi assim uma pessoa que ele tinha talento, mas tinha muita humildade. Ele era muito humilde nesse ponto. Ele sabia o que ele queria, mas sempre ele lutava muito para conseguir. E por isso que ele é tão admirado pela família e pelos batataenses. Neste Mundial, em que apenas o Brasil representava a América do Sul, Leônidas foi o artilheiro com 8 gols. Lopes, o tanque... 3 partidas. Uma das mais importantes foi contra a Polônia, 6-5 em cima dos europeus. A nação verde-amarela voltou com o 3º lugar e o orgulho de fazer parte deste grupo era carregado no peito. Um dos botões que o atleta mais usava era este da CBD, hoje Confederação Brasileira de Futebol. Ele era super vaidoso. Vaidade e caridade caminhavam juntas com o ponta direita. Com o dinheiro que ganhou no futebol, ele ajudou a população de baixa renda da cidade natal. Ao encerrar a carreira no Corinthians por causa de uma contusão, voltou para Batatais. Os sobrados desta vila foi o atleta quem construiu, o pioneiro dos conjuntos habitacionais. Até ele falava assim, eu que iniciei as casas populares em Batatais, porque ele fazia e vendia a prestação às casas. A finalidade dele não era tanto lucrativa, era mais idealista. Ele achava que ninguém podia ficar sem ter uma moradia, sem ter a ajuda de alguém, que não podia criar os filhos sem ter uma casa. A filha tem boas lembranças do pai. Para ela, um verdadeiro mestre que morreu em 1996. Ele se conformou, disse que já estava na hora dele. Então, para nós sentimos muito a falta dele. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se conformar porque ele não podia viver mais se não fosse do jeito que ele queria, né? Que ele era ativo, gostava de andar, gostava de fazer as coisas. E como que ele ia ficar inválido? A Copa de 38 teve um outro jogador da terrinha, Augusto Lorenzato, o dono desta área, o goleiro Batatais. Além de fazer parte da seleção que encantou o mundo, ele foi um dos grandes nomes do Fluminense. No clube carioca, o atleta disputou 309 partidas. Em 79 delas, saiu de campo sem sofrer gols. Mas deste ídolo, 5 vezes campeão estadual pelo Rio de Janeiro, encontramos em Batatais apenas esta foto. Um caminho vitorioso que ficou perdido no tempo. Nesta Copa, é olho na tela, olho na Band.